Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo acompanhar a programação da RDC em qualquer parte do planeta através das nossas diversas plataformas digitais. Vamos lá. Nós temos aí a programação Real Time Ininterrupta, que você pode acompanhar no nosso site, rdctv.com.br. Você coloca / ao vivo e tem a programação completa da RDC TV sem interrupções. Se você optar pelas redes sociais, estamos presentes em todas elas com lives dos programas da casa, programas da RDC. Como agora, o Virando o Jogo também já está ao vivo. Tá? Eu estou olhando aqui que tem uma inversão hoje nos nossos monitores. Tá? Só me apercebi agora isso, que tem uma inversão nos nossos monitores. Os nossos parceiros, patrocinadores, estão no monitor de cima e o logo da RDC e do Virando o Jogo estão no monitor de baixo. Né? Houve uma inversão em relação... Mas para vocês terem um pouco mais de contato aí com os logos da RDC TV e também do Virando o Jogo. Então essa pequena inversão... E eu peço desculpas aqui aos nossos clientes patrocinadores por essa inversão, mas amanhã já vai estar tudo normal, tudo certinho, não tem problema algum. Hoje nós vamos assim com o programa todo para não termos mais nenhuma intercorrência, nenhuma interferência. Bom, eu dizia que nós estamos com lives dos programas em todas as redes sociais, começando pelo Twitter, depois pelo YouTube e também pelo Facebook. Em todos eles, RDC TV Digital, você digita e nós estaremos conectados com vocês. E lembrando que ainda no Instagram você pode saber um pouco mais dos bastidores aqui da RDC TV. Também é a mesma situação, @RDC TV Digital, para que você nos acompanhe no Instagram. O Facebook, claro, você manda o seu recado e vai aparecer. E se você está no meu Facebook também, como o amigo Eurico Cibeira, né? A Watch Party já está funcionando e o Eurico Cibeira, um grande abraço. Ele manda aqui um abraço, sucesso, bom programa para todos. Todos nós outros que estamos aqui com Bruno Flores, Thiago Rocha, Otávio Hoffmann e Diogo Rossi compondo a nossa bancada de debate, como anunciou o Paulo Brito ao final do RDC Esporte. Nós temos o debate sobre os assuntos que foram enfocados aí no RDC Esporte. E eu já fico assim, é impressionante a dupla Grenal, aquele lugar comum da gangorra, não é? E agora se diz que a gangorra quebrou, que não existe gangorra, que estão todos do mesmo lado, que a gangorra está equilibrada, e até na incompetência, quando um da dupla Grenal é incompetente, faz um futebol, apresenta um futebol que beira o ridículo, como foi o caso do Grêmio diante do CSA, pois o outro tem que fazer também a mesma coisa. Vamos nivelar só pelo positivo, não pelo negativo, porque o que o Internacional parece que não quis ficar atrás do Grêmio, né? O Grêmio jogou mal, jogou de uma maneira que eu diria quase despretensiosa diante do CSA, e o Internacional foi lá e conseguiu fazer a mesma coisa diante do Fluminense, tirando o Fluminense da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Olha, eu confesso que eu estou decepcionado. Tirou o Fluminense, sim, o jogo está me olhando com uma cara, não. O Fluminense saiu da zona de rebaixamento. Eu só acho que é bem diferente, as situações são bem diferentes. De quem? A incompetência ela é igual, tá? Mas a incompetência de um é diferente da incompetência do outro. Ambos incompetentes. Sim. Para usar a tua expressão, mas de maneiras diferentes. O Grêmio é incompetente porque não quis jogar contra o CSA, aparentemente. Jogou assim, ó,
tanto faz, tanto fez, sabe? Se viesse o jogo, se viesse o resultado, veio, se não viesse, tranquilo. A incompetência do Inter é porque o elenco de reservas do Internacional é muito aquém do titular que já joga com uma corda esticada, apesar da qualidade. Pode jogar com qualidade e corda esticada. Por exemplo, o jogo contra o Fluminense no sábado, ele deixou bem claro algumas situações. Por exemplo? Richelli não pode ser nem reserva do Inter, na situação atual dele. Pois é, mas o Richelli é uma paixão eterna do Internacional. Tudo bem, mas assim, ó, não entra é direção, sai direção, todo mundo fala do Richelli. Não é o Richelli que não pode ser reserva, tá? É o Richelli atual. O Richelli atual não tem condições de ser reserva do Inter. O Klaus, ele é um zagueiro abaixo da qualidade dos zagueiros que o Inter tem no elenco. Tá, mas há quanto tempo ele está no Internacional? Tudo bem, por isso que eu estou te dizendo que a incompetência do Inter é diferente. O Trellis, o Inter trouxe para ser substituto do Paulo Guerreiro e a gente vê como ele joga. Ou seja, a incompetência do Internacional é diferente. Não, mas tem mais uma, vamos lá. Não, tem mais jogadores. Não, vai lá, que tem mais uma, que essa aí é o supra-sumo, que inclusive foi responsável na origem pelo segundo gol do Fluminense. Né? É inconcebível, na minha ótica... Não lembrar quem... Não, o William Potker. Ah, o William Potker. Quando eu penso que o William Potker já saiu do Internacional, que já está longe do Internacional, eis que o Odair me coloca o William Potker e renasce o William Potker no Internacional. Né? E foi o mesmo William Potker sempre. Hein? É que eu gosto do Potker, mas... Ontem, sábado, não dava nem para pensar em botar o Potker. Não, mas não é. E aí vem o meio-campo do Internacional. Um meio-campo tem que ter pelo menos um jogador que pense o jogo. Não só que corra o jogo. Que pense o jogo de futebol e não só corra o jogo de futebol. O meio-campo que o Internacional apresentou, e o Zé Gabriel... Volante. Bom, o Internacional jogou com Richelli, Zé Gabriel e Nonato. Nenhum deles pensa futebol. Todos eles correm futebol. É uma coisa impressionante como o Internacional consegue se desfazer em tão pouco tempo. Aí eu pergunto, por que o D'Alessandro não jogou? Segundo o Odair, na entrevista coletiva, ele não tinha condições físicas para jogar aí os 90 minutos. Sim, ele foi poupado. Por isso que foi escolhida a entrada dele no decorrer da partida, no decorrer do jogo. Sabe quando que o D'Alessandro entrou? Quantos minutos tinha? Já tinha uns 30 e lá vai pedrada. Não, tinha 21 minutos do segundo tempo. Tá bom. O Internacional tomando um rodão do Fluminense. Do Fluminense. É que o Inter se enganou, né, Rogério, com o primeiro tempo, né? O Inter se enganou e achou que, em função do Muriel ter feito 3 boas defesas, né? Num do chute do Wellington Silva, outro no chute do Bruno Fux de fora da área, num cruzamento na cabeçada do Trellis, o Inter achou que estava bem na partida, só que o Inter tomou um sufoco antes disso do Fluminense. O Pedro meteu uma bola na trave, o Paulo Henrique Ganso teve uma chance clara, se ele tivesse dominado e pensado ali na jogada, poderia ter feito o gol do Fluminense. Então o Inter já demonstrava fragilidades no decorrer da partida e se enganou aí com algumas jogadas individuais de alguns atletas e imaginou que estava bem na partida, mas era uma apresentação fraca do Internacional. E o que o Inter criou, eu não tenho nada contra isso, né? Mas foram 2 chutes de fora da área, o Wellington Silva e Bruno Fux, e a cabeçada do Trellis, um lance de bola parada. Que eu não tenho nada contra isso. Que além de ser ruim, é azarado, né? É. Porque quando ele acerta uma jogada, acerta uma cabeçada, defende. o Muriel faz uma grande defesa. Mas assim, ó... Eu não tenho nada contra a bola parada, chute de fora, é talento individual, mas não é criação de jogada, não é... Exatamente isso. Não é construção, é diferente. Quando você coloca, computando um chute do Bruno Fux... Foi bonito o chute, tá? Não, foi uma beleza. Individualmente, apesar de ele ter jogado mal, ele não foi bem na partida. Não, falhou nos 2 gols. Não foi né? bem na partida. Primeiro gol ele erra o tempo da bola na cabeçada. Mas eu acho que o o Klaus... O primeiro gol foi ridículo. E o segundo gol ali é o chute onde a bola bate na Natanael e acaba em Mas eu aí achei que pode o até Klaus dividir. errou no primeiro gol ainda. Não, tem uma... mas o ali Klaus não sobe. O Klaus ali é uma questão física, né? só o Natanael complementar. é muito menor. Quem? O Natanael é muito menor que o Ione Gonzalez. Não, mas eu tô falando do gol, quem falha é o Bruno Fux. O Bruno Fux, ele erra o tempo pula da bola. errado na cabeçada. Ele pula errado. Bem, mas E ele que depois- tinha que estar marcando o jogador. Mas o Ione essa Gonzalez bola. é muito mais alto que o Natanael também.
Não é muito mais alto. Mas aí, Mas qualquer centímetro já ajuda. só complementando o que eu ia falar, quando a gente está computando um chute do Bruno Fux, a gente tem que analisar o seguinte: aquilo fez parte de uma jogada ensaiada? É normal o Bruno Fux sair para dar aquele chute e se apresentar? Não. Aquilo foi um fato episódico, absolutamente episódico, fora do contexto, para usar uma expressão da moda, fora da curva do jogo. Foi um ponto fora da curva o que fez naquele chute o Bruno Fux, né? Então, esse tipo de comportamento é como vocês estavam falando, o Internacional já estava tomando um sufoco. Não, os laterais do Internacional foram horrorosos no jogo, né? O Caio Henrique e o Igor Julião tiveram uma facilidade em cima da defesa do Internacional que foi uma enormidade. Para mim, o melhor do jogo foi o Caio Henrique, o lateral esquerdo do Fluminense. Jogou muita bola. Passou pelo Zeca, passou com uma enormidade. O cruzamento do gol do Ender Gonzalez é do Caio Henrique, que faz um corte pelo Zeca e cruza na medida para o jogador da equipe do Fluminense. Mas o Inter já no primeiro tempo demonstrava fragilidade. Sabe o que me parecia o meio-campo do Internacional? Que eles não sabiam, mesmo sendo só corredores os três, eles não sabiam para onde tinham que correr. Não sabiam, verdade. Porque o que o Fluminense fez pelos lados, sem ter nenhum jogador... tem que baixar o Wellington por um lado, pelo outro lado... O outro lado era o Sobis que estava baixando. Então, é isso que eu não consigo entender. Por que o D'Alessandro não entrou, pelo menos, para começar? O Zé Gabriel, que eu até não vou avaliar por esse jogo, mas no jogo ele estava completamente perdido. Ou que tirasse o Zé Gabriel e colocasse um jogador com característica que pensasse um pouco mais no jogo. O Neilton, no Vitória, por exemplo, atuou centralizado, poderia fazer essa função. O planejamento desse jogo ele é pior quando tu pensas que o Inter treinou em Porto Alegre e o Zé Aldo, que é da base, ele foi aproveitado num treinamento e em dado momento até se especulou a possibilidade dele jogar. Tendo visto que o Inter não tinha um armador e o D'Alessandro talvez não fosse jogar. Mas eu fiquei na dúvida. Quando eu ouvi a escalação com o Zé Gabriel... Tu achou que era o Zé Aldo? Não, eu fiquei na dúvida. Será que eu tinha ouvido vocês falarem em Zé Aldo aqui no programa ou em Zé Gabriel? Não, Zé Todo Aldo. mundo falou Zé Aldo. Só que tem um detalhe. Estavam dando a escalação como certa já quase. Exato, e aí o que me surpreendeu foi isso, porque quando é que foi? Foi sexta que o Inter jogou contra o Vitória, né? Sexta-feira. 23, né? Sexta-feira. E aí me mandaram a escalação do Inter, eu tô olhando a escalação, titular Zé Aldo. E o Heitor, eu fiquei pensando, mas peraí, alguém tá louco. Ou quem me disse que o Zé Aldo treinou como titular no principal, ou quem me entrega essa escalação com o Zé Aldo titular no Sub-23. Também tem isso, assim, eu não entendi muito bem, é um planejamento meio torto. E aí, depois de amanhã tem o Cruzeiro. E aí quem é que vai jogar no lugar do Lindoso? E o Sobis jogou para substituir o D'Alessandro naquela função e não jogou absolutamente nada. E, bom, o Cruzeiro está 17 jogos sem vencer, né? Venceu 1 em 17, perdão. O Atlético Mineiro foi o time que ele venceu por 3-0. 7 jogos sem fazer um Antes gol. da gente abrir o debate sobre o futuro imediato do Internacional, eu queria que colocássemos os lances desses que nós falamos aí, né, para a gente rever, né, a questão internacional. Olha lá, Você vê quando a bola o time, na trave. Você vê quando o time está desorganizado, como o Inter estava defensivamente, que o Fluminense entra na área por todos os lados, né? Entra pela direita, entra pela esquerda, entra pelo meio, tá sempre dentro da área do Inter, finalizando de dentro. E o Inter, como a gente falou, sempre finalizando de longe, ó. É o Bruno E o Fux. Fluminense teve episódio. muitas chances de dentro da área para fazer gol, além dos gols que marcou, enfim. É. Então, olha lá, ó, de novo, quem é que está ali? Está o zagueiro ali. Esse é o Fux. Não, esse drible é lamentável. Agora pela esquerda, ó. Não, e o rodeão que o Zeca toma também é mais lamentável ainda, né? Mas sempre, O Zeca vai pra terminar quando com a você jogada. tem um meio-campo que não está estruturado, vai sempre sobrar para a defesa. Você não tem uma sobra no meio de campo, você não tem uma sobra para o nada. lateral, vai... Aí o volante da esquerda não faz lá o lado junto, e esse foi a cabeçada do Trellis. Isso. Fazer um Que comentário, além de ruim, é azarado. Aí já é o segundo tempo. fazer um comentário Olha aí, estético. ó, não Aí tem eu ninguém, vou. ó. Olha lá. Quando ele faz mas o drible, ele tem tempo de olhar para a área e cruzar. Mas pra mim o Klaus erra mais ainda que o Bruno Fux. Mas o o Klaus Klaus não sobe, ele mas- fica olhando Sim, mas o e ele Klaus deixa tá- o marcador porque a passar. bola Mas o no Klaus segundo tá com pau. outro Não, jogador. não, Olha o lá. Klaus não tá marcando ninguém, ele tá na frente do atacante, olha lá. A ó. falha Ele do tem que Fux. baixar, o Bruno Fux tem que estar bem. mais atrás. Mas aí o Bruno não tem que ir nessa bola que ele não alcança. Ah, mas é que Ele daí, tem- Rogério, o guri Mas na tem um hora jogador que está Olha, ó, entrando com ele. O Pedro, Olha lá. Não, esse era para ter sido um golaço. o Pedro Deus joga do muita céu. bola, né? Muito.
Nossa senhora, muito inteligente. E o gol perdido pelo Marcos Paulo, que é outro bom jogador da base do Fluminense. Bom, aí já vem o segundo Aí, gol, o né? gol também, ó, aí o puxadão contra-ataque. Nossa. O Ganso tira o pé e dá sorte. Não, olha, o Internacional foi um desacerto só nesse jogo de sábado. Foi lamentável. Olha isso, espetáculo. Lamentável. É Tem uma uma- falta de noção do zagueiro de que tem um companheiro do lado, não dá pra entender. Tem uma outra coisa Olha que o eu percebi. Richelli chegando lá atrás. ó. Olha, Não, o Richelli- mais uma vez... dentro da- Caminhando, trotando. O Richelli jogou com 2 sacos de cimento nas costas, né? Ele já- Tem uma outra já coisa, é uma coisa já. até sobre Richelli e Zé Gabriel também, que eu não entendi do jogo. Ó, mas aí o gol do Inter sai de jogada de titulares, né? Mas o Muriel deu uma contribuição Muriel foi o Muriel. Quem é né? que- valorosa, né? Quem é que cruzou ali? É o Sobis, se eu acho. não me É o engano. Aí o Sobis. D'Alessandro lança pro É o Sobis Sobis. e O Edenilson chega complementando. Edenilson tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora contra o Corinthians, sábado, domingo. Sim, mas o que não vão me convencer, eu vi essa manifestação do Odair, que o D'Alessandro foi poupado, não foi a expressão poupado? Preservado? Preservado? Não sei, foi, não me lembro a palavra. Mas que ele estava desgastado. Mas pelo amor de Deus, não dá para o D'Alessandro jogar um tempo de partida? O D'Alessandro já deu mostras aí que está em condições de correr um tempo só. Então, Mas esse eu, negócio... Rogério, vou ser bem sincero, também para defender o Odair. Até porque eu acho que nesse caso é indefensável. Mas o D'Alessandro, os 20 minutos que ele jogou contra o Fluminense, ele não conseguiu metade da intensidade dos últimos jogos. Ele trotava em campo fisicamente muito acabado mesmo. Mas aí eu vou te dizer o seguinte, eu compreendo o D'Alessandro. Tu entra, tá? Já com 21 minutos, quase 22 no ainda segundo tava tempo. 1-0 só, né? 1-0, ok. Primeiro ou segundo lance. porque logo em No seguida entra o primeiro Potker. lance, né, um jogador que não tem consciência do seu limite, da sua capacidade. Tá falando do Potker. Potker, ele vai fazer o que não sabe. Vai fazer o que não sabe. Né? Totalmente Aí- sem ritmo, né? O primeiro jogo dele. Mas aí tenta dar. A única coisa que o Potker sabe fazer é jogar a bola, dar um tapa de 10 metros na bola e correr atrás. Aí ele quer driblar o cara em cima de um tijolo que ele estava ali. Isso não é para ele, isso é para o D'Alessandro. Que cara É. engraçado, poxa. Aí, o que acontece? O time todo na frente, isso que é o pior, é não ter noção, tá, como é que estava o contexto. O time todo tinha saído. Era ele dar um tapa para o lado e se posicionar. Não, ele tenta driblar, abriu um contra-ataque, saiu o segundo gol. E aí eu compreendo o D'Alessandro. E a bola tinha sido trabalhada. Aí eu compreendo o eu não D'Alessandro. compreendo. Aí eu compreendo o D'Alessandro. Larguei, eu vou ficar aqui. Se é para eu me poupar, para eu ser poupado, tá? Ser poupado e entrar para jogar os últimos 15 minutos... Mas ele concordou, né? O quê? Com ser poupado. Ninguém vai me dizer que Não. ele não acatou as Não, ordens. é evidente, mas ele não disse, eu só quero entrar para jogar 15. Mas também, Não disse isso. mas também não disse eu quero ser Mas titular para jogar 45 mas como e ajudar a é que, vencer como é fora que de ele vai casa. dizer isso pro treinador? Eu quero entrar agora no segundo tempo. Não, ele poderia ter dito que queria começar o jogo. Ele poderia dizer. Não, começar o jogo eu dou de barato isso pro debate de que ele não tivesse condições. Mas não é eu melhor dou de jogar os barato. primeiros 45? Não, deixa pegar. Tu vê como é que tá o jogo? Tu viu e que o deixa, Inter tava e deixa mal? desgastar. Bom, mas aí eu vou aceitar que ele não pudesse jogar os 90 minutos. Ou que não pudesse jogar na intensidade que ele vinha jogando, como tu disseste. Pra mim- Agora, pelo amor de Deus, com todo respeito ao treinador, né? Mas o Odair está se escondendo, para mim, atrás desse negócio de poupar o D'Alessandro. Eu fico muito mais, eu acho que foi o Thiago que disse agora, né, que Pra mim, achou que o jogo se enganou com o primeiro tempo e continuou se enganando com o jogo. Se enganou. E aí mim, só um resolveu monstro. mudar quando a vaca já tinha ido pro brejo. Para mim, o monstro do jogo, o monstro desse jogo contra o Fluminense é o jogo de quarta. Estava assombrando mentalmente os jogadores e o seu treinador. Até os reservas. Sobis falou isso, né? O D'Alessandro vai ser titular então quarta-feira. Não, é justamente por isso. Hã? É justamente por isso. Como que ele não vai ser titular se ele foi poupado? Não, ele tá Ele tá suspenso. suspenso, tomou vermelho. Não, eu larguei, velho. Aí eu vou largar. Não, mas é... Aí não, então só um pouquinho. Eu entendo. Tu tá me dando uma informação, aí o D'Alessandro não vai jogar na quarta-feira e não jogou no sábado. Não, ele tava suspenso, todo mundo já sabia isso. Ah! O detalhe é o seguinte, era óbvio que ele não ia jogar. Primeira coisa. Que maravilha. Tu não pode te enganar com a presença dele.
Ele jogar sábado era se enganar com a presença dele. Mas por que se enganar? Porque tu não vai contar com ele na quarta-feira. Então, mas e daí? Tem que fazer um time sem ele. Tá, mas o time de sábado não tem nada a ver com o time de quarta. Mas os caras que estavam jogando sábado, eles tinham que tentar, porque eles vão entrar na quarta. Tá, mas é muito difícil, né? Daí não tem nada Porque a ver, o Diogo. jogador não vai render a mesma coisa sem os companheiros do... O link de sábado não tinha nada a ver com quarta-feira. O Inter entrou com um time completamente descaracterizado. O mínimo de consciência que o Internacional não poderia ter era com a presença do Alessandro. E o Inter se abdica disso pensando pro D'Alessandro pra sei lá Deus quando vai jogar. Vai jogar, porque eu não tenho certeza se ele vai jogar domingo. Não, ele está sendo poupado pro jogo da volta do Cruzeiro. Não, daí não dá. Pelo amor de Deus. Não dá pra arranjar justificativa. Não dá pra arranjar justificativa pra esse jogo. Internacional que são inexplicáveis, jogo. Por mais que a gente queira, e absolutamente injustificáveis. Mas eu digo mais, elas chegam a ser inexplicáveis. Não, e o Sobis está muito bem nessas entrevistas, tergiversando o assunto. Uma hora é arbitragem, agora a derrota foi porque o time estava pensando no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Gramado. Aliás, que era o time em reserva, depois é o gramado. Nunca é o problema o internacional. O problema sempre são problemas periféricos. É gramado, é arbitragem, é o pensamento, é o foco que está agora no outro jogo. Não pode. Então tem que admitir que os jogos com essa equipe alternativa são jogos paupérrimos. O Inter quase deixou se empatar com o Ceará jogando em casa. Quase empatou com o Ceará jogando em casa com essa equipe em reserva. E o jogo foi muito bem. O time titular do Internacional consegue bons resultados à medida do trabalho do Odair, do Sor do Odair, do esquema tático que ele montou. Mas para a equipe alternativa faltam peças. E se faltam peças na equipe alternativa, eu enxergo que o mínimo que ele deve fazer é mesclar então. Tira 4, 5 jogadores e coloca outros atletas. Mas descaracterizar, como o Inter vem descaracterizando, e já perdeu o Sarrafeiro, que era uma alternativa de qualidade para esse confronto contra o Fluminense, aí não dá. O certo pra mim é que, eu vou te dizer, qualquer um que jogue aí na quarta-feira vai ter que fazer milagre. Porque eles não têm a qualidade técnica dos que estão fora. E aí é justamente essa análise que a gente já pode projetar sobre o resultado que teve o Cruzeiro no clássico contra o Atlético Mineiro, a derrota por 2-0. Né? Tivesse o Cruzeiro vencido, porque o Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, uma situação dificílima. Sim. Tá? Tivesse vencido o Cruzeiro, isso seria mais light na quarta-feira, talvez até poupando alguns jogadores. O Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro ele tem que sair dessa situação. Jura? Hein? Jura, o Cruzeiro vai dar um máximo na Copa do Brasil. Tá, mas eu digo, ficou pior com essa situação, os 2-0 que tomou do Atlético Mineiro? Não, já estava ruim. Eu acho que não. Já estava ruim. O Mano já tinha dito que, Botou o cargo que não à tinha o que disposição, fazer, botou o cargo à disposição. Né? Os dois adversários da dupla Grenal em competições diferentes, eles estão em circunstâncias parecidas, tá? O Atlético, o Cruzeiro do Inter na Copa do Brasil e o Palmeiras na Libertadores para o Grêmio. A situação dos dois é bem parecida do campo, não estou falando do clube fora, não estou falando do externo do clube, porque o Cruzeiro ninguém se compara na porcaria que está. Mas o Cruzeiro, olha, eu não sei exatamente dizer o que vai acontecer se eles não ganharem a Copa do Brasil ou, né, pelo menos fazerem enfrentamentos dignos contra o Internacional. Ele não pode simplesmente abdicar desse jogo. Eu vejo que pesa um pouquinho. Ainda mais na situação que está no Campeonato Brasileiro. Porque é uma derrota em clássico, o Cruzeiro foi com força máxima para o confronto, o Cruzeiro não preservou, como foi o caso do Internacional. Pesa pro Cruzeiro, né? Pesa pro Cruzeiro, pro Internacional não tem nada a ver, um capítulo à parte, mas pro Cruzeiro, adversário do Internacional, pesa sim. O Cruzeiro está tão mal, mas tão mal, que a meu juízo, até quero saber a opinião de vocês. É capaz de ganhar do Inter. Mas não, a meu juízo, ele ainda foi ajudado. Antes, quando estava 0-0, Pênalti, o Voaden não foi deu. ajudado pelo nosso árbitro gaúcho, Leandro Voaden. Eu não achei Porque pênalti. se um safanão daqueles não é pênalti, amigo, porque claramente o lateral do Cruzeiro, né? É o Orihuela. Hein? Orejuela. Era o Charrá, Isso. do Atlético, a bola sai pelo lado, ele olha para o jogador e ainda dá um mãozaço, ô, Thiago. É que ele Bota deu uma o braço. falta, é que ele não deu o não pênalti, né? Bom, mas aí nós vamos lá, é aquela questão da subjetividade e do árbitro ser inteligente. Tá? Ele não podia só dar um tiro de meta ali, porque foi
evidente o negócio do pênalti. Podia dar tiro de meta se ele quisesse. Não. Se ele tivesse interpretado que não era pênalti, ele podia dar tiro de meta. Pois é, mas o fato, para mim, de ele ter marcado uma falta antes inexistente... Não, falta. Mas aonde que foi a falta? Não, falta no Fred. Aonde? Falta no Fred. O Igor Rabelo se apoia no Fred. Mas sobe todo mundo junto ali, não tem? Falta. Olha, e depois o seguinte, se era isso, marcava no ato. Mas ele não viu, ele estava atrás do lance. Pois é, mas aí vai analisar o pênalti, porque ele é chamado não para ver a falta. Não, ele é analisado para ver o pênalti, só Pra que ver ele o tem pênalti. que ver todo o lance. Não, tudo bem, aí ele é chamado para ver o pênalti. Era para ter ficado então no tiro de meta. Não, acho Que foi o primeiro momento que foi marcado. ele tem que ver no VAR desde Toda a que a origem bola da jogada. saiu. Não, perfeito. A bola saiu no escanteio. Não, tudo bem, eu não tô ignorando isso. O que eu estou dizendo é que o primeiro momento de não enxergar nada, nem falta, nem pênalti, foi de marcar o tiro de meta. O pênalti eu acho que foi um grande erro, ele não ter visto na hora. Exatamente. Mas aí isso. da bola rolando, não no VAR. Mas aí que eu quero chegar. E no VAR eu acho que ele Aí é acertou. que eu quero chegar. Ele podia ter sido chamado no VAR, se ele tivesse marcado o pênalti, o VAR o acionaria para dizer, olha, acho que teve mas aí uma que tá. falta antes. Mas aí, não, mas ele aí não interpretou mas daí pênalti. seria pênalti. Mas daí seria pênalti porque o Daniel Nobre Bins não viu a falta. O Daniel Nobre Bins chama ele para ver o pênalti. Para discutirem se foi pênalti ou não. Pois é. Quem vê a falta é o Voaden. Mas é isso que eu digo. Tanto que o Voaden pede para voltar a imagem no VAR, a câmera é bem clara. Ele faz o sinal de voltar, assim, ele fala e faz voltar, e aí o Bins vai voltando a imagem e ele dá a falta. Então vamos chegar a uma conclusão. A falta salvou o Voaden. Não, a falta salvou o Bins. Como salvou o Bins? O Bins chamou para o pênalti. Exatamente. Sem saber que tinha uma falta antes. Pois o que é pior, tudo bem. porque o VAR tinha que ter chamado para dizer que tinha uma falta. Não. Não, mas daí o VAR não chama. Daí o VAR não chama, Diogo. Não, porque... Não, deveria ter chamado porque ele não marcou o Ele pênalti. chamou pro pênalti, exatamente. antes. É isso aí. Então salvou o Bins, porque o Bins chamou. Salvou os dois, porque ele não marcou o pênalti também. Mas se o Voaden não viu a falta, ele tinha que ter marcado o pênalti. Eu vou ser bem sincero, o Voaden procurou essa falta para não marcar o pênalti. Claro! Conhecendo o Voaden, ele teve dois lances dentro do jogo. Por isso que eu digo, ele o não árbitro foi com o VAR, né? ele foi muito inteligente. Teve um lance também de pênalti também no segundo tempo, ele também não foi com o VAR. Agora tem um detalhe, o torcedor do Inter me disse ontem e eu anotei só porque eu achei engraçado, né? O Vasco não vencia há 7 jogos e ganhou do Inter. O Fluminense não vencia há 7 jogos e ganhou do Inter. E o Cruzeiro não vence há 7 jogos. Pois é, então tá aí o Inter para quebrar essa escrita. Tá aí o Inter justamente para quebrar essa escrita. Detalhe, foi o torcedor do Inter que me disse, o que me deixa mais espantado. E não se deixar surpreender por isso. Já está vacinado, já sabe. Então, é a hora de não errar. O Internacional já errou o suficiente nesse jogo de sábado, contra o Fluminense. Então, agora não está mais com nada para... Aliás, o Internacional... Tem uma preocupação maior ainda. Tu tem uma preocupação maior ainda? Qual é, Bruno? Primeiro volante. Quem vai jogar de primeiro volante? Pela paixão que o Internacional tem pelo Richelli, vai ser ele. Né? Mas eu estou para dizer o seguinte... Tem um problema sério. Paulo Nunes, na Rádio Grenal, disse hoje uma coisa que eu concordo com ele. Paulo Nunes, teu repórter. Que é o seguinte, ó. Eu falei para ele, e o Inter, hein, Paulo Nunes? Vai jogar como? Richelli e Sobis, Nonato e Sobis. E ele disse assim, olha, não duvide Richelli e Nonato. Eu não duvido. Sim, Richelli e Nonato. Sem o Sobis. Richelli na Richelli, primeiro volante. Nonato, Edenilson, Patrick, Nico e Guerreiro. É mais ou menos o que ele fez no Palmeiras lá, na Copa do Brasil. Quando o D'Alessandro não jogou e ele escalou o Patrick. O Odair sendo o Odair. Tu tem alguma dúvida? Eu não Foi vejo isso, né? O Odair sendo o Odair. Só que era Lindoso em vez de Isso, só Richelli. tinha o Lindoso. Meu Deus. Porque assim, ele testou Zé Gabriel e Richelli, né? Meu palpite é 0x0, porque o Cruzeiro não ataca. O 4 jogadores defensivos. Zé Gabriel, que é primeiro volante de origem, e o Richelli, que em tese joga na primeira e na segunda. Mas eles estavam tão perdidos que eu não sei quem era o primeiro e quem era o segundo. Eu não sei quem foi treinado naquele jogo para ser o primeiro e o segundo. Se o Inter entrar com essa escalação, já está sendo uma derrota contra o Cruzeiro. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Bom, olha Imagina aqui, o Pedro Rocha correndo contra o Richelli com aqueles 2 sacos de cimento nas costas. Não tem. Como tá mal o Richelli? Abraço para o Wilson Madruga, que está aqui conosco. Né? Abraço também para o Sérgio Felisberto.
Grande abraço para todos que estão aqui na minha Watch Party também. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos. Comece bem a semana, passe no Zafari. E o Grêmio hoje, hein, contra a Chapecoense? Titular, todo o time. Me disseram isso, né? Ah? Eu não acredito. Mas o Grêmio precisa dar uma subida, né? O Grêmio precisa pegar pelo menos uma escada rolante aí no Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, fora de casa. Reserva... O Flamengo também vai não... porque daí tem jogo no meio de semana, né? E o Flamengo também, será que não vai se poupar no meio de semana? Grêmio... Nesse jogo contra o Grêmio? Não sei, mas é que se o Grêmio tivesse jogo essa quarta, hoje pouparia também, ou quinta, enfim. Não vai poupar porque não tem jogo. E aí sábado poupa porque tem jogo na terça contra o Palmeiras. O sábado é certo, né? Sábado é certo. O que eu digo é que eu, Diogo, faria metade. Eu acredito num misto também. Eu acho que dá para fazer um misto suficiente para ganhar da Chapecoense em casa. É que tem aquela coisa, né? Os pontos contra o Flamengo já estão perdidos. Vamos garantir os 3 contra a Chapecoense. Não sei se pode ser um pensamento nessa lógica. Não digo perdido, mas mais difíceis, né? Mas já conquista os 3 contra a Chapecoense. Se bem que o Flamengo, se jogar como está jogando... O Flamengo deu um pico contra o Emelec e depois, né, ontem contra o Bahia. Meu Deus. É que o Flamengo é muito similar, né, ao Internacional, né, nesse aspecto. Fora de casa, o Flamengo tem campanha muito fraca. Muito fraca, a gente viu. Ontem, nem o time do Inter reserva nesse Campeonato Brasileiro foi tão massacrado quanto o Palmeiras foi ontem para o Bahia. O Flamengo. Flamengo, perdão. Não sei, Diogo. É que o Flamengo contou com muitos erros individuais, né? O Diego Alves falhou ali na pichotada. Né? Quanto tempo treinou o Felipe Luiz aí? Não, nem treinou. Treinou 2-3 dias e jogou. Isso é ridículo. Como é que entra? Quer dizer, aí quando tu bota um marketing acima da condição técnica... Essas invencionistas aí é complicado. Assim como contra o Emelec no primeiro jogo, ele escalou o Rafinha de cara como meio de campo e deu tudo errado. Depois ele corrigiu. Eu não entendi. E queimou o Felipe Luiz praticamente nesse primeiro jogo, né? Porque ele está sendo muito criticado pelo físico e ele foi... né, considerado na Europa toda sempre um lateral muito bom fisicamente. Jogou a Copa América. O cara tá 3 semanas sem jogar. E o Flamengo continua sendo protegido pela... Ontem o Rafinha deu uma entrada... Para expulsão. Uma entrada, deu uma tesoura, uma voadora quase no jogador do Bahia e só levou o cartão amarelo. Acho que foi. Foi no Ramírez, eu acho. Só levou o cartão amarelo. No jogo anterior também o Rafinha era para ter sido expulso. Eu achei falta grave também, mas não sei se para vermelho. Pelo jogo... né, pelo contexto, o princípio da partida. É aquela coisa, tu tem que sentir o jogo, né, também. Quem era o árbitro? Não sei, Zé Aldo, não me lembro. Não era o Careca? Não era. O Careca apitou qual jogo? Weber? Apitou o jogo que deu no Sport TV, era era Avaí... Avaí e Botafogo. Isso aí. Avaí e Botafogo. Botaram aí. Pobre Eber. E apitou, olha... Não, esse já tinha que ter parado. Mais devagar, que tem mais saco de cimento nas costas que o Richelli. Mas esse Eber já tinha que ter parado. Isso é uma vergonha. Mas eu vou te dizer, Rogério, tem árbitro apitando o jogo que é pior que o Eber. Eu não gostava do Eber apitando jogos de futebol, principalmente para os times gaúchos. Mas tem árbitro aí que, meu Deus do céu. Mas hoje, contra a Chapecoense, só para não perder a resposta só para não perder a resposta que a pergunta que o Rogério fez, eu acho que serão todos titulares, mas eu não faria isso. Tá? Eu não faria isso. Faria um misto aí, pegaria quem não jogou, pegaria quem tem condições. Por exemplo, assim, o Maicon. Eu não desgastaria o Maicon.
Pra que o Maicon contra a Chapecoense? Mas talvez não em jogue. casa? Mas talvez não jogue. Não, mas o que tudo indica que o Grêmio vai jogar com o time titular. Titular. O que é titular? Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Isso é titular. Isso é o que patrulhou o Libertad fora de casa, classificou na Libertadores. Tudo isso aí que a gente já sabe. Pra que esse time hoje contra o Chapecoense? Eu não tenho a menor dúvida que o Maicon vai jogar hoje, porque fica em Porto Alegre pro jogo contra o Atlético Paranaense na outra semana. Pra mim só tem uma explicação de jogar. Não vai pro Rio. Pra mim o Maicon só tem uma explicação de jogar hoje. Pra tomar um cartão amarelo. Se alguém joga nesses sites de aposta, essas coisas, pode apostar todo o dinheiro que tem no cartão amarelo do Maicon. Ele tá pendurado. Então e aí não joga contra o Flamengo. Ele tá pendurado, joga hoje, toma o cartão amarelo e tchau. Tá, mas aí não joga contra o Flamengo. Jeromel também é outro que vai jogar hoje. Tá pendurado. Joga hoje, toma cartão e tá fora. Eu não tenho dúvida, o Grêmio vai limpar tudo que puder no Campeonato Brasileiro. Porque depois tem o Palmeiras no Brasileirão e não sabe como é que vai estar a circunstância. Pode estar bem na Copa do Brasil ou não. Tem que avaliar daqui a pouco as circunstâncias, como é que os jogos vão estar. Mas eu não botava todo o time titular hoje, não. Não é desmerecer a Chapecoense, é pensar no que tem pra frente. O Grêmio tem uma maratona complicada. Difícil. Qual o misto tu colocaria em campo, então? Paulo Vitor, Leonardo, porque o Léo Moura não joga 2,90, né? Jeromel, porque não jogou contra o Libertad. Tirava o Kahneman, que jogou contra o Libertad e dava um descanso pra ele. Botava aí Paulo Miranda, né? Porque o David Braz jogou contra o Libertad. Bruno Cortez também eu tirava, botava o Juninho Capixaba, que tá pendurado. Já zero o Juninho também. Mas aí o Cortez tem que jogar sábado. Não, daí bota outro improvisado lá contra o Flamengo, já que não vale nada, já tá perdido mesmo, então não joga. O Maicon tá pendurado, bota pra jogar. O Matheus, não desgasta o Matheus, bota o Darlan, que já tinha ido bem contra o CSA. O Alisson tem 2 cartões, bota pra jogar, pra tomar o cartão. Bota o Luan pra jogar, né? O Everton tem que jogar todos os jogos, né? Porque tu nunca sabe se o dia depois de amanhã ele ainda vai estar aqui. Então bota pra jogar. Mas ainda tá aberta a janela? Todas estão abertas. Até quando? Até o final desse mês? Não, Inglaterra até quinta. Todas as outras menos Portugal até dia 2 de setembro e Portugal dia 22 de setembro. Tem bastante tempo ainda. Mas a Inglaterra não, né? Mas não vai pra Inglaterra. Já não acho mais que vai pra Inglaterra. Era onde se anunciava o Everton. Se anunciou para 2 clubes. Tô pra te dizer o seguinte, tá? O Everton não vai sair do Grêmio. E a culpa não é. Acho que não sai e a culpa não é do mercado, a culpa é do Grêmio. Culpa, né? Porque culpa parece que a gente tá cobrando. Culpa porque o Grêmio quer um valor que ninguém vai pagar. Então a culpa é do Grêmio. Isso é bom pro Grêmio, porque o Grêmio fica com um jogador, né? E nessa culpa, entre aspas, que o Diogo ressaltou, não é nem culpa a palavra, mas o entendimento do Grêmio perante a venda do Everton tem 3 pontos cruciais, né? Primeiro, tendência de mercado. O mercado não paga 80 milhões de euros para um jogador de 23 anos. Que não teve experiência europeia. E outra, né? Especialmente por essa experiência europeia, os últimos investimentos no mercado do exterior em jogadores atuando aqui no futebol brasileiro, eles estão meio receosos porque a maioria quer voltar para cá. A Inter de Milão pagou, acho que foi 35 milhões de euros pelo Gabigol, não foi? Sim, 35. 35. O Gabriel Barbosa está aqui de novo no futebol brasileiro. O Pedro Rocha, quanto o Spartak? 12. Voltou ao futebol brasileiro já nessa temporada. Então eles também têm o receio de contratar o Everton, e não pela cabeça do Everton, porque eu acho que o Everton tem mais cabeça que esses 2 jogadores. Tem mais cabeça que o Pedro Rocha, tem mais cabeça que... Pedro Rocha até que não, mas mais cabeça que o Gabriel Barbosa. Mas cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça. Não tem. Agora, esse Gabriel Barbosa, ele tem os seus méritos, sem dúvida alguma, como jogador, eu não desconheço isso. Mas as atitudes dele, olha... É marrento, mas tá jogando bem. É marrento, chega a ser meio, desculpa a expressão, meio bagaceira. O Gabriel tem uma coisa que eu não sei se ele vai conseguir recuperar. E aí é dentro disso aí que o Rogério está pensando, né? Muitos pensam também. O Gabriel teve um problema quando ele foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, seleção brasileira principal. Foi um problema interno, né? Ele reclamou de um negócio lá, de um treino, uma coisa assim e tal, e falaram, pô, esse menino marrento aí chega para treinar a primeira vez aqui na seleção e reclama. Só que assim, tu não pode desconsiderar no Brasil que tem o Firmino, que está, né, médio aí,
Mas tu não pode desconsiderar um cara que tem 22 gols no Brasil, né? O Gabriel, daqui a pouco... Eu não sou zero, mas as atitudes dele... mas acho que ele tá melhor, né? Sei lá, o Diogo, aquele jogo que nós falamos aqui contra o Botafogo no Clássico... Tá, mas ele não pode? O que ele fez... Não pode meter o chororô pra torcida do Botafogo? Não estou falando a respeito disso. Eu estou falando que ele reclamou ele reclama de todos os lances, reclama de forma assintosa. E os árbitros não têm coragem, não têm coragem para uma atitude mais firme. Ele já tinha tomado um cartão amarelo, ele reclamou de forma assintosa do assistente que controlava o ataque do Flamengo por uma bola de lateral, não era nem lance de impedimento. E além de reclamar, de xingar, o auxiliar ele foi lá e chutou a bandeirinha de escanteio. Mas é que eu não sei se Então esse tipo de atitude só vai depondo contra o jogador e vai formando isso no contexto do futebol como um jogador que é indisciplinado, um jogador que é bagaceiro e tudo. Mas aí isso termina prejudicando. Gols, é o que me interessa. Mas tu sabe que não funciona assim. O Neymar, que é o grande jogador do futebol brasileiro, o que se contesta? É o comportamento dele, dentro e fora de campo. Tá, e o cara que o Flamengo aparentemente está tentando buscar, né? Quem? Segundo o Sky Sport da Itália, o Flamengo está tentando buscar o Balotelli, né? Mais um cara do mesmo perfil do Gabigol. Exatamente o mesmo perfil. Com 28 anos está sem clube. Ótimo. Cara, tá uma loucura, né? E o São Paulo anunciou a Rua Fran também. É surreal o que está acontecendo no futebol brasileiro. As maiores contratações da janela foram laterais, mas caras de peso. Mas eu estou surpreso. Claro que esse é um outro debate, uma outra tônica, talvez a gente tenha espaço para falar sobre isso. Mas eu estou surpreendido com o que está acontecendo no futebol brasileiro. Né? Não sei de onde que abriu-se uma porteira para isso. Jogadores europeus vindo jogar no Brasil. E outra, o Daniel Alves... Sim, mas tudo bem, é acima dos 33, 34. O Balotelli não tem 30. Tá, mas está confirmado já? O negócio está bem encaminhado. Bem encaminhado. Esse negócio do Flamengo eu já falei aqui. Essa grana que está jorrando, não sei de qual fonte lá no Flamengo. Mas me explica como que o São Paulo consegue vencer o Manchester City numa disputa pelo Daniel Alves. Será que estava essa disputa? Também a gente tem que filtrar um pouco isso, né, Diogo? Será que existia realmente... Deu uma entrevista dizendo, eu estou te esperando. Ele disse, eu estou esperando o Daniel Alves. Tanto que o Daniel Alves foi contratado no São Paulo num dia e no outro o Manchester City confirmou um outro negócio que estava em paralelo esperando para o Daniel Alves. Qual foi o outro negócio? Deu o Danilo, jogador do Manchester City, que era da seleção brasileira, para a Juventus em troca do português João Cancelo por 30 milhões, mais 30 milhões de euros. Que idade tem o português? O português é bem jovem, tá com 25. Eu sinceramente, esse lance do Daniel para o Manchester, para o City... Mas ele poderia jogar qualquer clube. Mas ele tinha outros clubes de ponta interessados. Tem que ver também quanto é que vai ganhar aqui 1,5 milhão. 1,7 milhão. Não sei se algum clube pagaria isso pelo Daniel Alves. Com 3 anos de contrato. Eu quero ver quem é que vai pagar. São 3 anos de contrato. A gente não sabe se o São Paulo vai pagar também. Eu vejo que nem o Manchester City assinaria um contrato de 3 anos do Daniel Alves. Ofereceria um e se render, assina por mais um. Amanhã, se o São Paulo botar... Inicialmente o São Paulo ofereceu 2, né? O jogador quer a segurança. Amanhã, se o São Paulo botar 50 mil pessoas no Morumbi para a apresentação do Daniel Alves, tá? Faz 250 mil reais. Não dá 10%, dá pouco mais de 20% do salário dele. Por que? O ingresso está... 5 reais. 5 reais? 5 promoção. Pois é. E aí começa a aparecer dinheiro. Olha... 5 pilinha. Eu não sei de onde a camisa mais que vendida dos últimos 3 dias, tá? No futebol brasileiro. Sim. Daniel Alves. Camisa 10. Mas tudo bem, se realmente esses clubes, nós vimos o exemplo aí ruim do Cruzeiro. Bom, o Botafogo trouxe o Sidorf certa feita aí, né? Tudo bem, mas aí tinha aquela composição da mulher brasileira, tal, do Sidorf. E comeu o pão que o diabo amassou também com o Sidorf. Mas essa questão, eu fico só preocupado quando eu vejo o Flamengo com essa gastança e querendo se internacionalizar, de onde que o Flamengo vai ter recursos para bancar tudo isso. Eu quero ver manter. Porque o Cruzeiro, segundo as informações e da investigação que está sendo feita, né, no Cruzeiro, o Cruzeiro teria feito um empréstimo internacional de quanto que foi? 300 milhões de reais? Para fluxo de caixa. Isso. Espetáculo. Não foi para fluxo de caixa, foi para pagar as dívidas e pagar a longo prazo. Pois é. Espetáculo. Bom. Me empresta 1.000 já tá bom. Já. Vamos ver.
Mas vamos falar mais sobre... A longo prazo. Em 24, sem juros. Vamos falar mais sobre o jogo do Grêmio hoje à noite também e de outros assuntos que eu queria colocar aqui, o que o Santos está fazendo também no Campeonato Brasileiro. Quero lembrar para vocês que com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, o SESC, pertencente ao Sistema FEComércio, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do SESC Rio Grande do Sul é o de cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br, onde você vai encontrar também no site do SESC as opções de pacotes turísticos aí para você poder viajar dentro e fora do Brasil. Confira. Viaje com o SESC, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no SESC da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o SESC, viaje com tudo! Viaje com o SESC, viaje com tudo, na tranquilidade. Voltando ao jogo do Grêmio, nós temos no Campeonato Brasileiro, vários horários, né? Sim. Vários horários. Agora, inclusive, a televisão inaugurou um novo horário que eu não tinha visto ainda. Sim, a primeira vez, sabe? Foi ontem 7 da noite. Domingo, 19 horas. Eu gostei um monte. Tá, mano. Eu gostei um monte. Eu gostei um monte. Pode gostar, tudo bem. Agora Por mim podia ter quero umas saber, 4 ou umas 7. Hein? Por mim podia ter umas 4 ou umas 7. Não, mas aí que tá, ontem teve. Põe a Porque o ficha Sport cacetada TV no passou um jogo. intervalo. Não. O Sport TV Tudo passou bem, um jogo às 4. Tudo bem. A Globo às 7. Tá, vamos lá. O horário de TV aberta qual é? Já não se sabe mais. Teoricamente é às 4, mas a Rede Globo está experimentando às 7 porque entende que pode dar mais audiência. Tá, como já experimentou às 11 da manhã também. E agora... Numa oportunidade. Mas o das 11 não passou na aberta. Mas não na TV aberta. Não, TV aberta já teve jogo das 11 da manhã. Em TV aberta. Não me lembro. Qual? Não lembro. Não esse ano. Deve me ter lembro. sido algum Flamengo e outro time pra ver. Não mas me eu lembro. não lembro também. Foi uma das experiências. Eu acho que foi logo que começou o horário das 11 horas, foi feita uma experiência. Os primeiros jogos, 11 horas da manhã, que eu me lembro, foi Grêmio e Ponte Preta. Isso não foi o primeiro. Já faz Foi o primeiro, tempo? esse aí. Foi o primeiro, Grêmio Ponte Preta. Quantos anos faz isso? Uns 4, eu acho. 4, Renato Cajá estava no 4, Grêmio, o 5 Filipão anos. também. É. São 2015. Falar em Renato Cajá, ele fez gol, né? Tá no... Juventude, ele fez o primeiro gol da vitória do Juventude, foi longe. Estava curtindo o meu... Lá no Acre. O Gilberto, meu... Gilberto Júnior. O Gilberto Júnior. Operário do Acre, né? Não, Atlético Acreano. Atlético Acreano. É longe essa viagem aí. 2-0. É longe. E fez 2-0, né? O Juventude que tá bem, na liderança. Voltou para o G4 e o Rio Grande do Sul tem 3 gaúchos no G4 da Série C. O Ipiranga venceu o líder, que era o Volta Redonda, em casa por 2-0, com tranquilidade. E os 3 gaúchos estão no G4, o São José, o Juventude... O São José empatou de 1-1 em casa isso, contra o Paysandu. Aliás, um pênaltizinho que foi marcado a favor do Paysandu também. Mandrakezinho. Sem vergonha, porque o repique da bola tu não pode considerar. O detalhe é o seguinte, que eu até perguntei para o Rogério Belk isso no sábado, porque eu fiquei muito curioso. Se os 3 gaúchos passarem para a próxima fase... Primeiro, eles não se enfrentam, porque são do mesmo grupo. Não há chance disso acontecer. Porque às vezes existe aquele regulamento que tu pega do mesmo grupo, por ser... Não existe. E outra, né? A Série C é um mata. Então, se os 3 classificarem, os 3 estão a um mata da Série B. Sim, passar 4 de cada grupo. É quartas de final direto. Sim. Exatamente, passa um mata direto. Ou seja... Quantas rodadas tem ainda? 3 rodadas. Faltam 3 rodadas. Rapaz, olha, nós temos que fazer... O São José... Uma corrente, um pensamento positivo. Para mim, de todos, o São José é o mais na feição. Né? Não perde,
tá jogando bem, o time do Jax é encorpado. Agora, uma coisa ridícula, né, São José? Com todo o respeito aí à instituição, ao presidente, aos seus diretores, sei lá quem é que fez essa pataquada. O Luiz Eduardo foi a julgamento, centroavante do São José e as Brasil. Está emprestado pelo Brasil até, por sinal. Ele foi a julgamento por uma confusão, cartão vermelho, e o São José mandou a defesa por e-mail, não mandou um advogado na audiência. E aí, em vez de pegar 2 jogos, que era a pena mínima, que era provavelmente que pegaria o jogo que cumpre automático, e mais um teria sido esse agora contra o Paysandu. Como mandou a defesa pela internet, pegou 4. O Luiz Eduardo. Mas não foi intencional isso, será? Não, pelo amor de Deus. O titular do time, o centroavante titular, tu vai fazer essa besteira? Até pelo cruzamento hoje. O Ipiranga pegaria o Sampaio Correia. Primeiro jogo no Colosso Alagoas, segundo jogo lá no Castelão, no Maranhão. Encrespado esse jogo. Depois o Juventude pegaria o Ferroviário do Ceará. Primeiro jogo lá no Castelão, em Fortaleza. Segundo jogo ocorrendo no Alfredo Giacone. E o São José pegaria, neste momento, Confiança. Mas é mata-mata, então? Mata-mata. Passou dessa fase, 1 mata, 2 jogos, venceu, tá na Série B. Primeiro jogo no Nordeste do São José, segundo jogo no Pasto Areia. Sim, mas tem que vencer o mata-mata. Então. Venceu esse mata, tu pode ser eliminado depois que tu tá na Série B. Ah, não, tudo bem. Mas tem que vencer esse primeiro. Não é mata. Não, é mata-mata, são 2 jogos. Mata-mata, são 2 jogos. Não, vou te dizer o seguinte, foca nos próximos 5 jogos. 3 da classificatória. 3 da classificação e os 2 do mata-mata. E o resto? Azar. Não importa ganhar a Série C, importa é subir para a Série B. Dentro das 3 equipes, acho que o objetivo mais alcançado foi do Ipiranga de Erechim, que já conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que já buscou na temporada do ano passado e se manteve na Série C. O Ipiranga, qualquer coisa que vier, na minha visão, é lucro. O resto, Juventude e São José brigam daí para alguma maior. De todos, dos 3 times, 2 trocaram de treinador no início do ano, né? Curiosamente. O Marquinhos Santos assumiu o Juventude e o Ipiranga pegou o Fabiano Dait, que estava na Avenida. E o Jax já está há mais tempo, né? Sim, agora até a gente cogitava que ele saísse, né? Mas ele permaneceu. Rearranjaram-se as coisas lá no São José. Não é informação, tá? É uma opinião / sentimento. Eu já tenho o caminho certo aí do final do ano, tá? Sobre? O Renato sai do Grêmio, Thiago Nunes vem pro Grêmio e o Rafael Jax vai pro Atlético Paranaense. Tem essa ponte toda aí. Pronto. Bom. 13 treinadores de estilos parecidos. E o Brasil de Pelotas você tem que prestar atenção, né? O Bolívar não... Foi o terceiro jogo do Bolívar. Mas ganhou, né? Primeira vitória do Bolívar. Primeira vitória do Bolívar, mas no terceiro jogo. Sim. Na verdade, é a segunda vitória do Bolívar, né? Porque o primeiro jogo que ele não treinou fora de casa, ganhou, né? Daí põe na conta do Papa. Literalmente. Venceu, literalmente põe na conta do Papa. Pegou um time podre. Já só que nós temos 1 minuto de programa, eu quero uma opinião de você sobre o líder do Campeonato Brasileiro. O Santos se sustenta ou o Santos vai ser o Internacional do ano passado? Enquanto todos aqueles jogadores tiverem condições, o Santos se sustenta. Eu acho que não até o final do campeonato. Mas será que consegue? São Paulo mostra como os trabalhos dos treinadores aqui no Brasil são medíocres, do meu ponto de vista. Com pouco material humano, ele faz um Santos ser líder do Campeonato Brasileiro e com jogadores apresentando um alto rendimento enorme. Mas ele tem 2 jogadores que nenhum time do futebol brasileiro tem. O Sanches, o Carlos Sanches, que joga muito. Esse é impressionante. Ele é extra classe, nenhum jogador do futebol brasileiro na função dele joga o que ele joga. E outra, né? O Santos bateu o pé e pegou o baixinho lá e o baixinho joga a bola. Soteldo. Foi o primeiro reforço do Santos, me recordo, dia 15 de janeiro o Santos apresentou ele. Agora sob muita pressão de o Santos tem que aproveitar justamente isso, enquanto os outros times que estão ali estão envolvidos nas outras competições. Mas daí vai o que a gente sempre falou ano passado. A gente citou 2 jogadores, né? E o resto dos atletas, que vem jogando muita bola. O centroavante artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Sacha. Bom, vamos ver o que acontece daqui para frente. Estamos chegando ao final do Virando o Jogo de hoje. Você segue com a programação normal da RDC TV. Lembrando que às 9 da noite tem o Cadu Oliveira com o 2 Toques. E o esporte aqui na RDC TV volta amanhã, a partir do meio-dia, com o RDC Esporte, comando do Paulo Brito, e a Paola Collin já lá em Belo Horizonte, né, acompanhando os passos do Internacional. E nós voltamos
na sequência, 1h da tarde. Muito obrigado a todos, muito obrigado à sua audiência. Até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.